crimes fortes, macabros, como o caso do maníaco da Granja Carlos Alexandre e de Taliane, suspeita de participar da morte da própria mãe em Macaíba. A nossa equipe procurou um psiquiatra para analisar o comportamento dos dois durante as entrevistas que nós realizamos. Para o especialista, a tranquilidade dos dois não é um fator determinante para julgá-los como culpados ou inocentes. Você vai ver comigo aqui no ar. Coloca aqui na tela. O psiquiatra assistiu a entrevistas feitas pela TV Ponta Negra com Taliane Lourenço e Carlos Alexandre. Nos vídeos, eles são questionados sobre depoimentos de testemunhas e provas colhidas pela polícia, que também se defendem, contam suas versões e afirmam que são inocentes. Eu nunca matei ninguém, não, pelo amor de Deus. E como você explica ter encontrado provas dentro da sua casa? De quê? Prova de quê? Todo homem tem filme pornô. Mulher tem, porque o homem não tem. E a toalha que foi encontrada na casa onde você cuida, que estava na boca da Maria Eduarda? Aí não pode ter entrado na pessoa lá e ter pegado, não, o irmão dela, o padrasto, outra pessoa. Então você acredita que as provas foram plantadas por outras pessoas? Eu não vou condenar ninguém, não, que eu não sou ninguém para condenar ninguém, não. Agora, eu nunca matei ninguém, não matei. Por que a senhora acha que o Geraldo está apontando a senhora como sendo a mandante deste assassinato, dona Taliane? Porque ele sabia que eu era a única pessoa que sabia que ele estava dentro de casa com ela, no caso, na casa. E ele tinha feito o homicídio da minha mãe e tinha fechado a porta. Ele era a única pessoa que tinha acesso à chave da porta. Como é que eu não ia saber que era ele? A característica incomum observada pelo especialista foi a aparente tranquilidade diante das situações relatadas. Mas ele relembra que o fato sozinho não é suficiente para associá-los ao crime. Ela pode estar tranquila por outra razão. Agora, o antissocial, geralmente, ele se mostra tranquilo porque, na verdade, ele não está sentindo, ele não sente bem a questão de afeto, nem só dele como o dos outros, então ele não faz como uma pessoa que não tem esse transtorno, que realmente, geralmente, se abala, né, com uma situação mais difícil ou com uma situação que gere muito afeto, como crimes, como perdas de parentes. Então, se a pessoa tem transtorno de personalidade antissocial, ela não vai mostrar muita, realmente, emoção, né? E mesmo em situações que geralmente gerariam muita emoção nas pessoas. Seria inocente realmente ficar tranquilo porque não participou? Pode. É uma coisa, como eu disse, para você dar o diagnóstico e tal, isso é um indício, mas isso aí não vai dar diagnóstico. Uma coisa que pode acontecer em outros casos, né? Não só em casos de pessoas com esse diagnóstico. Porém, o psiquiatra também explica que a aparente frieza em situações que geralmente causam medo é uma característica observada em pessoas com transtorno de personalidade. A personalidade da pessoa é patológica, é doente, e ele não tem, na verdade, respeito pelas leis, respeito pelas regras e não consegue demonstrar afeto ou identificar de maneira adequada o afeto alheio e o que ele sente. Então, isso faz com que, às vezes, se ele tem um impulso de fazer uma coisa violenta, ele faz e não vai sentir remorso. Ele não sente porque ele não identifica esse tipo de sentimento. Então, ele, às vezes, pode perpetrar crimes muito graves, violentos, às vezes até crimes nem tão violentos, mas financeiros, e não se preocupa com as consequências. Ele entende que está fazendo errado, mas ele não controla. Na entrevista feita após o último depoimento de Carlos Alexandre à polícia, suspeito de ter estuprado e matado a menina Maria Eduarda, de 11 anos, ele explica que sofreu um abuso sexual na infância. Sobre crimes sexuais, o médico explica que pessoas que sofreram abusos na infância podem desenvolver problemas, mas o que não é regra. O psiquiatra assistiu todos os vídeos com as entrevistas dos suspeitos, mas deixou bem claro para a gente que aqui não é um diagnóstico da personalidade deles, que não dá para tirar conclusões, porque na justiça, geralmente, essa análise é feita por uma perícia, uma equipe de vários profissionais. Ele vai passar por uma junta, né, forense, que é composta por profissionais de diferentes áreas, psiquiatra, psicólogo, que vai fazer uma avaliação, e a partir daí, né, tendo o inquérito policial, tendo o exame do periciando, aí você tira conclusões, né? Vou fazer um comentário de um amigo nosso. Pois é.
Deu para sacar mais ou menos o que o psiquiatra falou em relação? Não se dá para tirar uma conclusão exata do que os dois estão falando. Bom, doutor, daqui eu mesmo tiro. Mas vou ficar calado, não posso prejudicar de forma alguma. Deixa eu falar para você.